Então hoje vamos começar a ver como podemos usar no Python sequências, conjuntos ordenados de elementos, agora nesta primeira hora, que são os vetores, e depois na segunda hora vamos ver como podemos iterar pelos elementos desses conjuntos. Portanto, primeiro vou-vos falar sobre vetores, que são conjuntos ordenados de elementos. Nós já vimos um tipo de vetores, as strings, que são conjuntos ordenados de caracteres. Vamos ver uns mais genéricos, as listas e os tuplos também. E vamos ver qual é a sintaxe para, em Python, nós podermos aceder a elementos desses conjuntos ou a subconjuntos desses conjuntos. Portanto, será a indexação e aquele slicing, fatiar os conjuntos em subconjuntos. Vamos ver também alguns métodos úteis de listas, rever alguns strings que já vimos antes, e depois vamos fazer um exemplo, aplicar isto num exemplo no fim desta primeira hora, para simular a digestão de sequências de DNA por enzimas de restrição. Então vamos começar por estes objetos, listas, tuplos e strings. As strings vocês já viram como funciona, nós usamos as aspas ou as clicas para especificar uma sequência ordenada de caracteres. A ideia aqui é semelhante, no caso das listas e dos tuplos, nós podemos especificar sequências ordenadas de quaisquer objetos que nós queiramos. Portanto, qualquer objeto que podemos criar no Python, podemos incluir em listas e tuplos e criar conjuntos ordenados desses objetos. Uma lista é um objeto mutável, isto quer dizer que aquilo que está guardado nesse objeto pode ser alterado, sem ter de criar um novo objeto. Ao contrário das strings, por exemplo, uma vez que vocês criam uma string, aquele pedaço de texto naquele objeto é fixo, não podem alterar o texto. Podem criar uma nova string com texto diferente, mas aquela não muda. Outro exemplo de objetos imutáveis serão os números. O número 23, por exemplo, é sempre 23. Vocês não podem mudar o número 23 para outra coisa. Podem criar outro número e atribuir à mesma variável, mas o 23 será sempre 23. No caso das listas, são objetos mutáveis. E então permitem acrescentar, retirar ou trocar elementos que estejam lá, alterar os elementos que estão na lista. Normalmente nós usamos listas quando precisamos fazer essas alterações. Se nós quisermos ter um conjunto ordenado de elementos onde queremos ir acrescentando elementos, onde podemos ter de alterar o que está lá dentro, vamos usar uma lista. E tipicamente são usados para conjuntos de elementos que têm o mesmo significado, ou estão a fazer a mesma função. Isto não é obrigatório, vocês podem criar listas mistas com quaisquer objetos, não é uma restrição do Python, mas isso pode ser um pouco confuso se nós nunca sabemos que tipo de coisas é que vêm a seguir na lista. Portanto, a lista pode ser usada para coisas como, por exemplo, uma lista dos anos. Todos estes valores referem-se a anos, têm todos a mesma semântica, mas nós podemos acrescentar, tirar, conforme dá jeito no nosso programa. Um outro conjunto ordenado que funciona de uma forma semelhante às strings, no sentido em que é imutável, é o tuplo. O tuplo, tal como a lista, pode ser um conjunto ordenado de quaisquer objetos que vocês queiram, portanto podem pôr lá o que quiserem, só que, ao contrário da lista, o tuplo não pode ser alterado depois de criado. Portanto, uma vez que nós dizemos o que é que pertence ao tuplo, tal como na string, não podemos ir lá tirar elementos ou alterar elementos. E tipicamente nós usamos o tuplo para guardar conjuntos de elementos nos quais o significado de cada elemento depende da posição onde está. Por exemplo, coordenadas em 3 dimensões. Não faz sentido nós chegarmos aqui e tirarmos um destes números e ficarmos com 2, porque depois não sabemos a que é que esses 2 números referiam. Porque o x está na primeira posição, o y na segunda, o z na terceira. Se nós tirarmos um deles, já não sabemos o que é que fazemos com o resto. Portanto, essa será uma aplicação típica do tuplo, criar, por exemplo, coordenadas, algo desse género. No entanto, desde que vocês não precisem de alterar o conjunto de elementos que têm, tanto faz que usam tuplos ou listas, desde que não vão lá mexer no conteúdo, acabam por funcionar da mesma maneira. A diferença na sintaxe, para vocês dizerem ao interpretador que estão a criar uma lista ou que estão a criar o tuplo, está aqui nos delimitadores. Da mesma maneira, como para as strings, nós começávamos e acabávamos em aspas ou plicas, no caso das listas, começamos por abrir parênteses retos e terminamos fechando parênteses retos. Todos os elementos lá dentro são separados por vírgulas. No caso dos tuplos é a mesma coisa, mas com parênteses curtos. Quando temos um conjunto ordenado de elementos, qualquer um destes vetores, seja uma lista, um tuplo ou uma string,
nós podemos dizer ao Python que queremos um elemento específico desse conjunto ou um subconjunto desse conjunto. Para aceder a um elemento específico, nós vamos pôr o nosso objeto que refere o conjunto, por exemplo, esta variável que refere aquele objeto do conjunto, seguido por parênteses retos e o índice do elemento que nós queremos. O índice do primeiro elemento é 0, o índice do segundo elemento é 1, etc. Portanto, é exatamente como funciona o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Tem apenas de se lembrar que em Python o primeiro elemento tem índice 0. Portanto, começamos a contar no 0. Podem também indexar um conjunto ordenado de elementos contando do fim com índices negativos. O menos 1 é o último, o menos 2 é o penúltimo e vão andando assim para trás até ao princípio. Portanto, se quiserem indexar do início para o fim, começam no 0 e vão para os positivos. Se quiserem do fim para trás, começam no menos 1 e vão diminuindo. Aqui tem alguns exemplos. Temos aqui a lista dos anos, 1999, 2000, 2001. Se nós formos buscar o elemento de índice 2 da lista dos anos, é o 2001. Notem que o elemento de índice 2 é o terceiro elemento porque o índice começa a 0. Este é o de índice 0, índice 1, índice 2. A mesma coisa com as strings. Se tivermos aquela string, o elemento de índice 0 desta string é o O, que é o primeiro, o elemento de índice 1 é o N, que é o segundo ali. Portanto, uma string é um conjunto ordenado de caracteres, uma lista ou um tuplo é um conjunto ordenado de quaisquer objetos que vocês queiram, e podem também indexar com valores negativos. Por exemplo, o elemento menos 2 do text é o penúltimo elemento do text. Isto, se vocês quiserem obter um elemento de um vetor destes, de um conjunto ordenado. Vocês podem também querer obter um subconjunto de um vetor. Nesse caso, vocês podem definir uma fatia, um slice, em que a forma mais genérica de especificar é especificando o início, o primeiro ponto de corte, o fim, que é o último ponto de corte que vocês querem, e o passo de quantos em quantos elementos é que querem a fatia. Por exemplo, vocês podem pedir desde o início até ao fim de 2 em 2, ele vai-vos dar o primeiro, depois salta o segundo, depois dá-vos o terceiro, depois salta o quarto e assim por diante. Se vocês omitirem estes valores, se omitirem o passo, o interpretador vai assumir que é um passo de 1, querem todos os que estejam naquele intervalo. Se omitirem o fim, vai assumir que querem ir até ao fim do conjunto. Se omitirem o início, vai assumir que querem começar logo do primeiro. E os valores que vocês põem aqui são os índices dos pontos de corte que estão entre os elementos. O ponto de corte 0 está logo antes do primeiro elemento, portanto, se vocês puserem o 0 como início, começam a apanhar o primeiro elemento. O ponto de corte 1 corta entre o primeiro e o segundo elemento, o 2 entre o segundo e o terceiro, e assim por diante. Estão aqui alguns exemplos. Eu quero os números do ponto de corte 1 até o ponto de corte 3. O ponto de corte 1 está entre o primeiro e o segundo elemento, o ponto de corte 3 está entre o terceiro e o quarto elemento. Portanto, isto vai-me dar, como eu estou a omitir o passo, vai-me dar um passo que vai assumir que o passo é 1, portanto, vai-me dar os números que estão aqui, cortando entre o primeiro e o segundo elemento, que é o ponto de corte 1, e depois cortando entre o terceiro e o quarto, dá-me o segundo e o terceiro elemento desta lista. Aqui eu estou a dizer que quero do segundo ponto de corte em diante. Notem que só dei o princípio, não dei nem o fim nem o passo. Portanto, o passo vai assumir que é 1, o fim vai assumir que é o fim do meu conjunto, e o ponto de corte de índice 2 está ali, entre o elemento 2 e o 3. Portanto, 2 em diante vai cortar ali e vai-me dar esta lista 2, 3, 4, etc. até ao fim. Aqui eu estou a omitir o início e o fim, portanto, é tudo. Mas estou a dar um passo de 3, portanto quero todos os elementos daquele conjunto, mas só de 3 em 3. Dá-me o primeiro, falta o segundo e o terceiro, dá o quarto, falta o quinto e o sexto, e assim por diante. Aqui o que eu estou a fazer é começando do penúltimo até ao fim. Notem que eu posso especificar os pontos de corte com valores negativos, e então o menos 1 será o que se corta entre o último elemento e o penúltimo, o menos 2 entre o antepenúltimo e o penúltimo, etc. Portanto, podem também dizer que querem, neste caso, os últimos 2 elementos desta lista.
Isto são apenas alguns exemplos, vocês podem, se quiserem experimentar, podem experimentar mais, mas a ideia é sempre que tem o início, o fim e o passo. Se omitirem o início, o interpretador assume que é do princípio do conjunto, se omitirem o fim, vai até ao fim do conjunto, e se omitirem o passo, assume que é um passo duplo. Vocês também podem usar fatias ou indexação nas listas para atribuir conjuntos de elementos àquelas partes da lista. O que é preciso para que isso funcione é que o número de elementos que vocês estejam a atribuir seja igual ao número de elementos que vocês estão a fatiar na lista. Por exemplo, da lista dos números, do ponto corte 1 até o ponto corte 3, vão dois números, que é o segundo e o terceiro que está lá na lista. Eu posso pôr aqui um conjunto com dois elementos também, e eles vão ser atribuídos um de cada vez àqueles elementos da lista. Portanto, desta maneira, eu alterei o segundo e o terceiro elemento desta lista de números, que eu tinha aqui, era o 1 e o 2, alterei para menos 2 e menos 4, que são aqueles valores que estão ali. Portanto, nas listas vocês podem também usar o slicing para especificar subconjuntos para substituir valores lá. Posso também pôr outras coisas que não sejam números. Notem que as listas podem conter qualquer objeto que vocês queiram. Por exemplo, a string xx tem dois elementos, dois caracteres x. Se eu quiser atribuir isto a esta fatia da lista, dos números, ou seja, o segundo e o terceiro elemento, então o Python vai fazer isso, vai distribuir este conjunto por aqueles elementos e vai-me pôr aqueles x ali. Se bem que a lista possa comportar isto, normalmente nós evitamos ter listas que tenham assim coisas diferentes, porque depois se quisermos processar o que está na lista, vamos ter de verificar se é um número, se é uma string ou alguma coisa desse género. Portanto, isto é apenas para dar um exemplo, é raro usar listas assim desta maneira. Podemos também desempacotar conjuntos de valores para variáveis. Este desempacotar, o unpacking, é o que acontece quando nós pomos várias variáveis aqui à esquerda, separadas por uma vírgula, e pomos um conjunto ordenado de elementos que tenha tantos elementos quanto as variáveis que temos aqui. Se fizermos isso com o igual, o interpretador percebe que o que queremos fazer é atribuir estes elementos por ordem, cada um à sua variável. Tem a ter o mesmo número. Por exemplo, aqui, numbers 3, 5 são estes dois números, porque 3, 5 tem o ponto de corte aqui, entre o 2 e o 3, e depois entre o 4 e o 5. E então, o que vai fazer isto, vai pegar nestes dois números, 3 e 4, isto é um conjunto de dois elementos, e como eu estou ali a dar duas variáveis, vai-me pôr o 3 na variável A e o 4 na variável B. Portanto, se vocês tiverem coisas guardadas em tuplos ou listas e quiserem distribuir, desempacotar para variáveis, podem fazer isto desde que seja o mesmo número de variáveis que tenham. Notem também que quer os tuplos, quer as listas, podem conter como elementos tuplos ou listas, ou strings, ou o que vocês quiserem. Por exemplo, aqui tenho um tuplo com 3 elementos, em que o primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é uma string com 3 caracteres, e o terceiro elemento é uma lista com 3 números. Eu posso desempacotar isto para 3 variáveis, a primeira variável vai ficar com o 1, a segunda variável fica com a string e a terceira variável fica com a lista. Portanto, dentro de listas e tuplos, vocês podem pôr quaisquer objetos que queiram, incluindo outros conjuntos de objetos. Portanto, podem fazer listas de listas, tuplos de listas e assim por diante. Esta parte está ali com o extra, quer dizer que vocês não precisam de saber isto para a avaliação, mas pode às vezes ser conveniente e qualquer elemento válido de Python que vocês queiram usar nos testes ou nos trabalhos, vocês podem usar. Portanto, mesmo que seja algo que não venha na matéria, desde que faça parte do Python, é legítimo. Isto vocês podem especificar também, dizer ao interpretador, para desempacotar um conjunto de valores para os parâmetros de uma função. Vamos supor que nós temos aqui uma função que recebe precisa de receber dois valores, portanto tem dois parâmetros, esta soma o A com B. Se eu chamar esta função com o tuplo 6, 9, vai-me dar um erro, porque este tuplo é só um objeto. Este objeto iria para a variável A, mas depois falta um valor para a variável B. Portanto, eu não posso chamar esta função dando-lhe só um conjunto, porque ela precisa de receber dois valores.
Mas eu posso indicar com o asterisco aqui, antes do conjunto, neste caso antes do tuplo, estou a dizer ao interpretador para desempacotar o conteúdo daquele conjunto para as variáveis da função. Então o que eu posso fazer é desta maneira, o interpretador vai mandar o 6 para o A e o 9 para o B. Isto pode ser útil se vocês guardarem, por exemplo, os valores que querem tomar numa lista e depois quiserem chamar a função com esses números sem ter de estar a distribuir primeiro. Sim? Este? Sempre que tens aqui no lado direito do igual um conjunto ordenado com tantos elementos quantas as variáveis estão do lado esquerdo, o interpretador vai enviar cada elemento para cada uma das variáveis por ordem. Por exemplo, numbers 3, 5 é esta fatia da lista. Não façam tanto barulho, por favor. Portanto, é o 3 e o 4. Não é? Porque este aqui, o ponto de corte 3, é aqui. Este é o ponto de corte 0, o 1, o 2 e o 3. É entre o terceiro elemento e o quarto elemento. Não é? E depois o ponto de corte 5 é entre o quinto elemento e o sexto. Portanto, se fizermos isso aqui, o ponto de corte 3 estará aqui, não é? Entre o 2 e o 3, o ponto de corte 5 será entre o 4 e o 5, ok? Portanto, esta fatia é aqueles dois números, 3 e 4, é uma lista com o 3 e o 4. Uma lista com o 3 e o 4 pode ser desempacotada para duas variáveis, porque tem dois elementos, e o interpretador vai fazer isso por ordem. A primeira variável recebe o primeiro valor, que é o 3, e a segunda recebe o segundo valor, ok? E podemos fazer a mesma coisa com as funções. Se o conjunto que nós mandamos, conjunto de valor que enviamos para a função, tiver o mesmo número de elementos que as variáveis nos parâmetros da função, e assinalarmos isso ali com um asterisco. Portanto, estamos a dizer ao interpretador para desempacotar aquele conjunto por todos os parâmetros da função. Tem de ter o mesmo número de elementos para isso funcionar, mas se tiver, o interpretador sabe, quer que seja com uma lista, quer que seja com um tuplo, que tem de enviar o primeiro para a primeira variável, o segundo para a segunda e assim por diante, dependendo do número de variáveis que estiverem lá nos parâmetros da função. Okay? Agora, numa lista, vocês podem, nós usamos as listas quando queremos alterar o seu conteúdo, há vários métodos que são bastante úteis para isso. Por exemplo, o append acrescenta o argumento que nós damos ao append como um elemento no fim da lista. Por exemplo, partindo com esta lista de números, se nós fizermos o append de 20, o número 20 vai ficar ali no fim da lista. O extend, já agora eu estou aqui a representar isto assim, sem pôr o alt, etc., porque isto não é um valor devolvido pelo append. O append não devolve nada. Estou só a mostrar como é que a lista fica se nós depois escrevêssemos outra vez o nome da lista. Só que se eu fizesse isso, depois ficava ali muito texto e assim fica mais conciso. Portanto, o append vai alterar o conteúdo da lista, mas silenciosamente. Acrescenta um elemento à lista. O extend serve quando vocês têm um conjunto ordenado de elementos e querem acrescentar à lista todos os elementos desse conjunto. Não como um conjunto só, mas todos os elementos. Portanto, se fizerem o extend deste conjunto, este método vai iterar por este conjunto, vai pegar cada um dos seus elementos e vai fazer o append deles à lista. Portanto, vão ficar com os elementos aqui no fim. Notem que se vocês fizerem o append e derem como argumento um conjunto, vai ficar esse conjunto como objeto no fim da lista. Em vez de ficar os seus elementos, fica mesmo o objeto todo. Portanto, o append é para pôr um objeto no fim da lista, o extend é para pôr todos os elementos de um conjunto no fim da lista. O index diz-vos em que posição da lista é que existe um valor. Por exemplo, o index do 20 é o 7, é o elemento de índice 7. Lembrem-se que o índice começa a 0. Remove remove um valor da lista. O primeiro valor que encontrar que corresponde àquele é retirado. Reverse inverte a lista. Portanto, a lista passa a ficar ao contrário. E o del permite apagar partes da lista. Portanto, vocês especificam quais são o subconjunto de elementos que querem apagar
e ele apaga de lá. Pode ser um, podem ser vários, pode ser pelo valor, etc. Portanto, estes métodos permitem-vos alterar o conteúdo da lista. Com isto e a possibilidade de atribuir valores à lista, vocês conseguem manipular a lista como quiserem. Acrescentar, tirar, alterar coisas lá dentro, apagar, assim. Sim. Como? Sim. O index dá-vos a posição do primeiro valor na lista. Portanto, o index 20 é a posição do primeiro 20 que ocorre na lista. E essa posição é aquele índice que começa a 0. Portanto, se vocês veem aqui, o 20, se este tem o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 20 tem o índice 7. Ok? Vocês estão a fazer barulho demais. Até agora, nós estivemos a usar objetos imutáveis, que eram os números e as strings, portanto não havia aqui uma preocupação com o que é que pode acontecer, por exemplo, dentro de uma função, quando damos um objeto desses. Mas com objetos mutáveis, há aqui algum cuidado extra que temos que ter e temos de perceber o que é que o interpretador está a fazer quando criamos estas variáveis. Se eu fizer isto, A igual à lista 1, 2, 3, portanto já sabem que o interpretador vai fazer é criar aqui na sua tabela dos nomes o nome A e guardar qual é que é o sítio de memória onde está aquele objeto e vai criar esse objeto, essa lista em memória, nesse sítio que ficou guardado. Portanto, existe aqui uma lista que está guardada em memória, está ali entre parênteses e está obviamente em binário, mas está ali uma representação binária daquela lista. E nesta tabela das variáveis, o interpretador vai pôr o A e dizer que o A está a apontar para aquele objeto. Se eu agora fizer B igual a A, aquilo que o interpretador vai fazer é registar que o B está a apontar para o mesmo objeto em memória. Ou seja, o B não é uma lista copiada do A, o B é simplesmente outro nome para a mesma lista. E isto é importante porque se vocês estão a usar objetos imutáveis, como números ou strings, não faz diferença se é uma cópia, se é o mesmo, vai sempre dar o mesmo resultado. Mas com objetos mutáveis, como a lista, se eu acrescentar um número à lista referida por B, eu estou a acrescentar o número à lista referida por A também, porque o B e o A são apenas dois nomes para a mesma coisa. Portanto, aqui vocês têm de ter atenção, quando fazem uma variável igual a outra com objetos mutáveis, como as listas, que esses dois nomes estão a referir o mesmo objeto. E qualquer alteração que uma variável faça nesse objeto, refere-se também na outra, porque a outra é apenas outro nome para o mesmo objeto. Isto acontece também quando vocês usam estas variáveis como argumentos de funções. Vamos supor que nós temos esta função criada que recebe uma lista e um número, usa o método append dessa lista para acrescentar o número à lista e depois na variável da lista vai pôr essa variável da lista a referir uma lista nova criada vazia. O que é que acontece se nós criarmos uma lista com elementos 1, 2, 3 e chamarmos aquela função para adicionar os elementos com essa variável dos elementos e mais o número 22. O resultado que temos aqui é que temos os elementos originais, 1, 2, 3, e o 22 acrescentado. Portanto, esta linha alterou-nos o conteúdo da lista, mas esta não apagou o que estava na lista. E a razão pela qual isto acontece, vocês conseguem perceber isto se vocês perceberem o que é que está a acontecer quando o interpretador está a chamar a função com aquela variável. Então vamos ver, aqui fora nós criamos a nossa variável element com aquela lista e então o que o interpretador fez foi criou a lista em memória e criou na sua tabela de nomes o nome da variável a dizer que refere àquela lista. Quando nós chamamos a função, dentro do âmbito da função, do namespace da função, o interpretador criou esta nova variável, a elif, e como esta variável, aquele parâmetro da função, está a receber como argumento
esta variável aqui, então ele está a dizer que esta variável está a apontar para o mesmo objeto. Portanto, isto é o que acontece quando vocês mandam um objeto para a função. Dentro da função há um nome que só existe dentro da função, portanto, esta variável ALICE está criada num espaço próprio da função e não interfere noutros nomes que estejam fora, mas esse nome está a referir o mesmo objeto em memória que vocês tinham feito cá fora. Por isso é que, quando vocês fazem o append do número nesta lista, como este ALICE que existe dentro da função é simplesmente um nome para o mesmo objeto que vocês tinham criado cá fora, este valor vai ser acrescentado ao objeto. Portanto, usar o método do objeto para alterar o que está lá dentro, ou fazer qualquer alteração ao conteúdo do objeto, vai se refletir também cá fora, porque ambos os nomes estão a referir o mesmo objeto. Mas quando acontece isto, quando vocês estão a atribuir uma lista vazia ao ALICE, o que o interpretador vai fazer é criar, alguns em memória, uma nova lista, porque isto é um novo objeto, a lista vazia, e agora vai pôr a variável ALICE a apontar para esse novo objeto. Mas isto não altera nada o que é que estava a acontecer cá fora, porque esta lista continua a ser o que era e o element continua a apontar para ela. Portanto, aqui, se vocês perceberem o que é que o interpretador está a fazer, conseguem perceber a diferença entre estes dois casos. Quando vocês fazem variável igual a qualquer coisa, estão a dizer para o interpretador criar esse objeto em memória, ou ir buscar a referência a esse objeto, portanto avaliar essa expressão, e pôr a variável a apontar para isso. Se vocês fazem isso dentro de uma função, como esta variável é independente do que está cá fora, não vai alterar nada cá fora. Mas se vocês usam alguma propriedade do objeto, um método ou a possibilidade de alterar o que está lá dentro, para alterar o que o objeto está a guardar, lembrem-se que a variável que existe dentro da função pode estar a referir o mesmo objeto que a variável que existe fora da função. Portanto, nesse caso é possível que o que se passa dentro da função esteja a alterar o objeto que nós estamos também a referir cá fora. Okay? Em geral, isto não é um grande problema, mas lembrem-se que sempre que criarem funções que recebem objetos mutáveis e alteram coisas lá dentro, vocês têm de pensar se é desejável que cá fora vejam essas alterações ou não. Às vezes sim, porque pode ser mesmo esse o propósito da vossa função, mas às vezes isso pode não ser desejável e então podem querer, por exemplo, criar uma cópia do objeto ou recriar o objeto de outra maneira, uma coisa assim. Okay? Portanto, quando usam objetos imutáveis, números, strings, etc., não há problema, porque com esses nunca se consegue fazer o equivalente a isso. Vocês não podem receber o número 23 e dizer ao interpretador que agora o 23 passa a valer 25, porque o 23 é sempre 23. A mesma coisa com os strings. Mas, quando vocês recebem objetos mutáveis na função, lembrem-se que a forma do interpretador passar aquele objeto para a função é criar uma variável dentro da função que está a apontar para o mesmo objeto que lhe foi fornecido. E como são dois nomes para a mesma coisa em memória, se um deles alterar essa coisa, o outro vê a mesma alteração. Okay? Vamos ver então um exemplo de usar conjuntos e usar neste caso vamos ver o exemplo com as strings e listas para simular um corte de uma sequência de ADN com enzimas de restrição. Vamos supor que temos esta sequência de ADN aqui. Já agora, eu usei aqui este truque para partir em duas linhas, porque senão saía do slide, mas vocês no editor não precisam. Mas se quiserem fazer isto, o que esta barra indica, no final de uma linha em Python, é uma indicação ao interpretador que a linha continua na linha seguinte. Se eu fizesse esta string mais e depois continuasse a string ali para somar as duas, ia-me dar erro porque tinham mais e não vinha nada a seguir. Mas se eu puser a barra, eu estou a dizer ao interpretador que continua na linha a seguir e ele vai buscar ali o resto da string. Mas isto aqui não é necessário fazerem no interpretador, foi só para caber no slide. Então esta é a nossa sequência. Nós temos aqui esta BFP 1407-1, que é uma enzima de restrição do tipo 2, que corta o ADN num sítio específico, reconhecendo uma zona específica de reconhecimento pela sequência.
Especificamente é esta sequência TGT-ACA que a enzima vai reconhecer e vai cortar entre o primeiro T e o G. Portanto, faz um corte naquele sítio. E o que nós queremos fazer é simular isso, ou prever o que é que vai ser o resultado se nós usarmos essa enzima de restrição numa sequência que nos seja dada. Portanto, a sequência está aqui nesta variável, sequence. Nós podemos criar esta variável com o reconhecimento, a zona de reconhecimento, este TGT-ACA. E agora, podemos usar um método bastante útil das strings, que é o split, que nos permite partir a string por uma subsequência qualquer que vai ser usada como separador. Portanto, o que o split vai fazer é partir aquela sequência maior nos sítios onde encontra a sequência que nós lhe fornecemos. Então vamos fornecer ao split a zona de reconhecimento, vai partir a nossa sequência e vamos obter nesta variável, fragment, uma lista com os fragmentos da string. Portanto, pelo menos conseguimos ver que se digerirmos aquela sequência de ADN com aquela enzima, vamos ter 3 fragmentos como resultado. No entanto, há aqui um problema que é estamos a perder a zona de reconhecimento, porque quando nós fazemos o split, o separador é apagado e devolve-nos fragmentos que não fazem parte do separador. Portanto, na nossa sequência original, nós tínhamos aqui este ATC e depois tínhamos o TGT-ACA, que é a zona de reconhecimento, mas aqui para no ACC, não tem o TGT-ACA e depois continua no T que vem a seguir. E então perdemos aqueles 6 nucleótidos da nossa sequência que faziam parte da zona de reconhecimento da enzima. Portanto, vamos fazer isto de uma maneira diferente, para não perdermos partes da sequência e para sabermos o tamanho dos fragmentos. Vamos fazer isto de outra maneira, que é, criamos esta nova string que indica o ponto de corte da enzima com um caractere que não faça parte do código genético. Por exemplo, um sinal menos, só para indicar onde é que vai cortar. E vamos criar uma versão marcada da nossa sequência usando o replace da string. Todas as strings têm este método replace, que permite substituir uma sequência por outra em todos os sítios onde ela ocorre na string. Então vamos substituir todas as ocorrências da sequência que é reconhecida pela enzima por a sequência marcada com o ponto de corte. E então vamos obter uma nova string. Notem que esta operação, ao contrário do que acontece com aqueles métodos das listas, não está a alterar a string, porque a string é imutável. O que está a fazer é devolver-nos uma nova string com essas alterações. Portanto, vamos guardar isto numa nova variável, que é a string marcada. A string original não foi alterada, as strings não mudam. Vamos guardar aqui e temos nesta string marcada exatamente a mesma sequência que temos na original, só que os pontos de corte estão marcados com aquele sinal menos. Portanto, estes são os 2 sítios onde a enzima vai cortar. E agora, para fazermos o split, para cortar a sequência, podemos cortar pelos sítios onde estão marcados. Desta forma, nós não perdemos nada da sequência e obtemos os fragmentos corretos no fim. Portanto, este será o resultado que tem as outras partes que faltavam na versão anterior. Por exemplo, este T aqui tinha desaparecido na versão anterior e esta parte GTACA tinha desaparecido na versão anterior porque estávamos a fazer o split pela zona de reconhecimento toda. Desta maneira fazemos o split só ali pela parte marcada e já não perdemos a sequência. Ok, isto será então aquela primeira experiência que podemos fazer só para perceber como é que será o algoritmo que nós vamos criar. Depois de fazermos isto, vamos implementar mesmo o nosso código e a forma mais útil será criar uma função que simula a digestão. Criamos o nosso ficheiro em Python, podemos pôr ali o comentário para o módulo, esta será a documentação do módulo, este módulo é para simular a digestão de DNA por enzimas, e criamos a função. Esta função vai receber a sequência, vai receber o trecho, que é a zona de reconhecimento da enzima, aquela subsequência da ADN que a enzima reconhece, e uma string que tem a mesma sequência do reconhecimento, mas com aquele traço a marcar o sítio onde é o ponto de corte. E agora aqui vamos fazer o algoritmo que nós estivemos a experimentar
que funciona. Vamos criar a sequência marcada, vamos partir com o split no ponto de corte e depois vamos devolver a lista resultante. Lembrem-se da aula passada que nós criamos uma função com este def, o nome da função e os parâmetros, ou seja, as variáveis que vão receber os valores que a função precisa. Depois, indentado, temos o corpo da função, que normalmente vai começar pela documentação, que é aquilo que vem no help, se alguém precisar de saber como é que a função funciona. E no final, vamos devolver o valor que nós queremos devolver. Se não tivermos o return, a função não devolve nada, devolve um none. Se quisermos devolver algum valor, temos de pôr um return e a variável que queremos devolver. Portanto, neste caso, o que queremos devolver é aquela variável frag que tem a lista dos fragmentos que nós criamos. E agora, vamos criar aqui um teste para ver se a função está a funcionar. Notem que o que pertence ao corpo da função está aqui indentado. Esta parte já não pertence ao corpo da função. Está outra vez para trás e o interpretador sabe que aquilo já não faz parte do corpo da função. Portanto, é a indentação que diz ao interpretador onde é que a função acaba e onde é que começa o resto do nosso script. Quando nós executarmos o script, o que vai acontecer é que o interpretador vai interpretar esta linha aqui e vai criar este objeto. A função é um objeto executável que fica criado em memória com aquele nome. Mas só vai executar a função quando alguém chamar a função, que é usar aquele nome com os parênteses curtos. Não façam tanto barulho, por favor. Portanto, só quando chegamos aqui abaixo é que o interpretador vai encontrar o nome da função seguido de parênteses curvos e isto é que é uma instrução para executar a função. Portanto, se nós não tivéssemos isto, só tivéssemos isto no nosso script, a função nunca seria executada. Seria só declarada, estava disponível, mas ficava apenas em memória. Para corrermos um teste, temos de chamar a função. Então vamos pôr aqui os nossos valores para a função, a sequência, a zona de reconhecimento e o ponto de corte, e depois chamamos a função com estes valores. Notem que se tiverem outra enzima e outra sequência, podem usar a mesma função, é só dar os outros valores. E agora, podemos ir ver qual é o comprimento de cada fragmento na função. Por exemplo, posso pedir, eu tenho esta função len, que nos dá o comprimento de um conjunto ordenado de elementos, e se eu pedir o comprimento do elemento de índice 0 do fragment, vai-me dar o comprimento desta string aqui. Notem que se eu pedir o comprimento do fragment, sem mais nada, vai-me dizer que é 3, porque fragment é uma lista com 3 elementos, e então o comprimento de fragment é 3. Se eu pedir o comprimento do elemento de índice 0 do fragment, então vai-me dar o comprimento desta string, que é o elemento de índice 0 do fragment. E desta maneira eu posso ver quais são os comprimentos dos vários fragmentos que resultam da digestão por aquela enzima naquela sequência. Posso também pedir qual é que é a sequência que está nos fragmentos. Fragmento 0 será o primeiro fragmento, fragmento 1 é o segundo fragmento, etc. Notem que fazer a mesma operação a todos os elementos de uma lista desta maneira não é uma coisa muito prática, porque se eu tivesse 30 e quisesse ver o comprimento de todos, tinha de estar a fazer um a um, a pedir cada um deles, portanto isso seria um bocado, traria muito tédio, daria muito trabalho desnecessário. Portanto, este é apenas para vos mostrar o que é que está lá nesse conjunto, mas vamos ver agora a seguir como é que nós podemos aplicar um conjunto de instruções a todos os elementos de um conjunto de valores. Portanto, resumindo esta primeira parte, vimos vetores, conjuntos ordenados de elementos. Nós já tínhamos visto as strings, que são conjuntos ordenados de letras, de caracteres. Vimos hoje as listas e os tuplos. A diferença é que os tuplos são imutáveis, uma vez criados não podemos alterar, as listas nós podemos acrescentar, tirar ou alterar elementos. Vimos como podemos indexar elementos e subconjuntos das listas, o slicing é para fatiar listas ou strings ou tuplos, portanto serve para fatiar aquele conjunto e obter um subconjunto, e como podemos distribuir ou desempacotar conjuntos de elementos para várias variáveis. Notem, no caso de usarem funções com conjuntos mutáveis, como as listas,
tem de ter cuidado porque a variável de dentro da função é apenas um nome independente para o mesmo objeto que a variável cá fora está referida. Portanto, os nomes das variáveis são independentes, mas o objeto pode ser o mesmo e isso pode fazer com que as alterações que vocês façam dentro da função se reflitam cá fora também. E vemos agora este exemplo com strings, com enzimas de restrição. Alguém tem dúvidas nesta parte?